Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 3, a partir do verso de número 13. Terminamos um pouco das nossas reflexões sobre o livro de Provérbios. Não fizemos uma reflexão em cima de todo o livro de Provérbios, mas colhemos algumas informações importantes e alguns versos e capítulos importantes do livro de Provérbios. E aos domingos eu queria agora falar sobre o Espírito Santo e a pneumatologia, que é a doutrina justamente desse Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, e que é uma doutrina muito importante para a gente entender, principalmente com as teologias recorrentes e com tantos ensinamentos a respeito do Espírito Santo. É importante a gente aprender, segundo a Bíblia, quem é o Espírito Santo, como ele se manifesta e como é realmente, quem é realmente o Espírito Santo. Essa compreensão, quando ela é bem alicerçada na nossa mente e no nosso coração, ela nos ajuda a compreender a fé de uma forma muito melhor, tanto a praxis cristã como a ação do mesmo sobre a igreja, sobre os seus filhos, sobre nós, por meio dos dons espirituais e das manifestações espirituais oriundas dele, o Deus Espírito. Tudo isso ajuda a gente a compreender melhor Deus, os seus propósitos e o seu direcionar a vida do ser humano por meio do seu Espírito. E é uma teologia negligenciada, ora porque é dado um valor exacerbado à doutrina, não é, do Espírito Santo, por causa de muitas heresias citadas, muitas coisas relacionadas ao Espírito Santo que na verdade não correlacionam ao Espírito Santo, ou outrora ela é negligenciada. O homem acaba sendo o centro das informações e do mover espiritual de Deus, quando a gente percebe que isso não é ação humana e sim a ação do Espírito Santo. Para a gente traduzir isso, a gente vai fazer uma série de reflexões aos domingos falando sobre o Espírito Santo. E a primeira é essa. Gostaria de ler o texto de Mateus, capítulo de número 3, a partir do verso número 13, que diz assim: Então Jesus foi da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir com toda a justiça. Então João consentiu, João Batista. E depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E a voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. O batismo de Jesus, que foi batizado no Rio Jordão pelo seu parente, não é? Visto que Maria e Isabel eram parentes, não sabemos especificamente o que era, mas eram parentes. O texto aqui diz que João batizou Jesus e serviu como também um momento de passagem para Jesus naquele momento ali, onde ele deixa de ser só um carpinteiro de Nazaré para ser justamente aquele que começaria o seu ministério agregando junto a ele os seus discípulos e ensinando todas as coisas, não só para os mesmos, como também para todo Israel, durante os 3 anos até o cumprimento de sua missão, em definitiva, sua morte e ressurreição que nos traz a salvação. O interessante do texto é que a Trindade se manifesta nesse texto. Você vê o Filho sendo batizado, o Espírito Santo que veio e desceu como uma pomba, relato de Mateus, e também você confirma isso em outros registros do Novo Testamento, e você vê a voz de Deus dizendo: Esse é meu Filho amado em quem me compraz, ou seja, em quem eu tenho alegria. Não é ele me proporciona alegria. E a manifestação do Espírito Santo aqui como uma pomba, ela é simbólica e ela demonstra que os 3 sempre estiveram juntos, e essa Trindade ela se manifesta por meio do Novo Testamento e por meio da pessoa de Jesus de uma forma excelente. Vale lembrar que a teologia da Trindade ela começa a ser compreendida por causa de Jesus e por causa dos relatos do Novo Testamento, principalmente porque, como nós vamos falar hoje, o Novo Testamento traz o Espírito Santo como uma pessoa. O Espírito Santo no Antigo Testamento ele era visto como uma voz de Deus, uma ação divina em prol do homem, para o homem, inspirando, capacitando, não é, dando força, dando ânimo, tendo contato com o ser humano. O judeu antigo achava que esse espírito era o espírito do próprio Deus, mas não compreendia a Trindade, entendia que era uma manifestação poderosa de Deus sobre eles, mas não compreendiam
que esse Espírito era uma pessoa e essa pessoa fazia parte de uma triunidade junto com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre esse Espírito Santo, Deus. E é importante a gente perceber por que a gente pode dizer que o Espírito Santo é Deus. Quais são as verdades bíblicas que demonstram para a gente que o Espírito Santo ele é Deus. E é isso que eu gostaria de falar com você hoje. Eu gostaria de ir citando textos, eu tenho algumas anotações aqui, e eu vou citando os textos e explicando o que esses textos estão falando a respeito do Espírito Santo, e depois você pode pegar aí o vídeo e ir pausando e ir lendo na sua Bíblia especificamente, tá bom? Mas esse estudo fica registrado aqui no canal e você pode ver quantas vezes você quiser e vai ajudar você a compreender a pessoa do Espírito Santo. Mas o importante primeiro é que você escute o que eu tenho a dizer. Primeiro, o Espírito Santo ele contém atributos pessoais característicos do próprio Deus, que confirmam esse Espírito, citado no Novo Testamento e no Antigo Testamento, como sendo Deus. Por exemplo, em Hebreus capítulo 9, verso 14, ele é chamado de eterno, que é um atributo dado a Deus, que também foi dado em Hebreus capítulo 9, verso 14, ao Espírito Santo. Salmo 39, de 7 a 10, diz que ele é onisciente e onipotente. Lembra? Aonde me ausentarei do teu espírito? Se subo a penha, tu lá está. Se vou ao mais profundo, tu também lá está. Ou seja, esse espírito, ele é onisciente e onipresente. Também Lucas, capítulo 1, verso 35, fala sobre esse espírito todo-poderoso. Esse espírito do todo-poderoso. Esse Espírito que estava trabalhando todas as coisas, estava gerenciando todo o processo de milagre e de redenção ao ser humano, registrado ali em Lucas capítulo de número 1, verso 35. Em Gênesis capítulo de número 2, diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. E você entende que esse Espírito é o Espírito Criador. Ele estava na criação. A gente costuma dizer que todas as coisas foram criadas por meio da afirmação de Deus, e a obra foi criada por meio, ou seja, a ação, a determinação veio de Deus, a ação foi de Jesus, movido e inspirado pelo Espírito do próprio Deus. Foi assim que todas as coisas foram feitas em Gênesis, capítulo de número 1. Aquele trecho de Gênesis ali, toda aquela narrativa do capítulo 1 teve a constituição da Trindade formando todas as coisas, e o Espírito estava lá. Em Gênesis capítulo 1, verso 2. A gente vê João capítulo 3, verso 5, dizendo que o Espírito Santo ele é participante da redenção. Você vê Jesus falando que quem não nascer da água e do Espírito não pode pertencer ao reino de Deus, não fará parte do reino de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele faz parte da redenção humana. A redenção humana ela vem de Deus, é obra de Cristo e é manifestação de poder, de graça, de misericórdia do Espírito. Vale lembrar que João capítulo 3, verso 5, é a conversa com Nicodemos, que Jesus tem com Nicodemos, é o trecho que a gente tem na Bíblia onde se explica de melhor forma a redenção humana. Redenção humana, ou seja, o processo de nos tornar nova criatura, é um processo espiritual oriundo do próprio Deus e é uma ação plenamente do Espírito Santo. A gente também encontra em Romanos capítulo de número 8, verso 11, dizendo que ele é a ressurreição. Ele foi quem deu a vida novamente a Cristo e é Ele quem nos dá a vida novamente. Ou seja, atributos divinos, e poderíamos citar vários outros, citei aqui só alguns especiais, são dados a esse Espírito Santo. E você percebe que esse Espírito Santo também tem uma personalidade, ele também é uma persona, ele também tem características pessoais, entende? Ele se distingue de Cristo e de Deus, mas faz uma unidade com os mesmos. Você vê, por exemplo, na personalidade do Espírito Santo, por exemplo, em Romanos capítulo 8, verso 27, ele tem mente. O texto está falando que o Espírito Santo tem essa capacidade, esse raciocínio, ou seja, essa inteligência, essa capacidade de inspirar, de ajudar, de dirigir, de guiar, de ensinar, e a gente vai falar muito sobre isso. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, Paulo está dizendo que o Espírito Santo concede os dons espirituais como bem lhe aprouver, ou como bem lhe aprouve. Interessante que quando Paulo diz isso a respeito do Espírito Santo, ele está dizendo para a gente que o Espírito Santo ele tem vontade própria. O Espírito Santo derrama os dons espirituais sobre os seus servos da forma que lhe agrada, da forma que ele entende ser correto e que vá de fato resultar a sua própria glória, a glória do próprio Deus.
Você vê Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo escrevendo na igreja de Éfeso, dizendo: não entristeçais o Espírito Santo, ou seja, mostrando que o Espírito Santo ele tem sentimentos, ele se alegra com o nosso triunfo e com a nossa vida dedicada a Jesus Cristo, e ele também se entristece quando nós cometemos alguma coisa de errado, praticamos uma obra que não é da vontade de Deus, quando não permitimos ele trabalhar a nossa vida. A gente percebe, por exemplo, em 2 Pedro capítulo 1, verso 21, que ele é inspirador, ele é quem inspira o homem a fazer a vontade de Deus e a escrever a respeito de Deus, ou seja, ele é revelador da vontade e da verdade de Deus. Se você somar, por exemplo, esse texto a 1 João capítulo 2, a partir do verso 24, o Espírito Santo é aquele que nos mostra a verdade e nos ensina a verdade, que ele vai chamar isso de crisma no grego, que significa unção. Não é? Depois eu vou explicar a respeito de unção, mas unção não é um poder espiritual que faz o servo de Deus ser um thundercat gospel. Mas muita gente acha que é por meio de oração para Deus derramar a unção. Nada disso. A unção é a capacidade do Espírito Santo que ele derrama sobre os seus servos para que os seus servos entendam a verdade e vivam por ela. Entende? Lá em 1 João capítulo 2, a partir do verso 24, diz: a unção que deste de Cristo recebestes, permanece em vocês desde o início. Ou seja, a unção ela não sai e volta como um poder místico que fica variando de acordo com a vida do servo de Deus. Ela está em nós e ela não é por causa de mérito nosso, é obra do Espírito Santo. A gente percebe também em João capítulo 14, verso 26, que é ele que ensina o caminho, uma conversa que Jesus disse com seus discípulos, onde ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. E depois de ser questionado, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Mas fiquem tranquilos que eu vou mandar para vocês o Espírito Santo e ele vai direcionar vocês no caminho. Não fiquem preocupados com relação ao que fazer e como fazer e para onde vocês vão, porque tudo isso vai ser revelado pelo Espírito Santo. Jesus disse isso e disse que o Espírito Santo é justamente aquele que nos ensina, que nos endereça no caminho correto. Romanos capítulo 8, verso 26, diz que o Espírito Santo intercede pelos seus. Até quando nós não sabemos como conversar com Deus, o Espírito Santo intercede as nossas orações. O texto de Apocalipse capítulo 2 diz que é ele quem fala com a sua igreja. Atos capítulo 16, verso 7 diz que ele dá ordens aos seus servos. 1 João capítulo 15, verso 26 diz que ele testifica a respeito da verdade da obra de Jesus e das coisas concernentes a Deus. E em 1 Coríntios capítulo 12, ele é quem capacita os santos com dons espirituais. Assim como também ele é que provê uma ação transformadora e um fluir do reino de Deus e a semelhança do Espírito Santo por meio do seu fruto, como Gálatas capítulo 5, a partir quando ele fala sobre o verso 19, sobre as obras da carne, e a partir do verso 21 e 22, falando sobre o fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa, e isso precisa ser compreendido, de que ele faz parte da Trindade, não menor nem maior do que o Pai nem o Filho. Existe sim uma visão bíblica de que o Pai talvez seja o principal dessa Trindade, por se revelar à humanidade como Deus Todo-Poderoso, mas o Espírito é de igual forma importante e é Deus. E é interessante que se o Deus que se manifesta hoje na igreja, por meio da igreja, e se manifesta em favor do ser humano, é o Espírito Santo, e às vezes é o mais negligenciado. É o Espírito Santo que opera milagres e maravilhas, e é o Espírito do próprio Cristo, ou seja, é o próprio Cristo por meio do seu Espírito atuando no meio da igreja. Quando falamos sobre doutrinas equivocadas a respeito do Espírito Santo, é justamente porque o homem acha que muitas das coisas que ele faz de ordem espiritual é por ele próprio. Não é. É a ação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, a gente sempre brinca dizendo que não é Atos dos Apóstolos, é ato do Espírito Santo por meio dos seus apóstolos, por meio dos seus discípulos. E também existem aqueles que trazem o Espírito Santo e dão ao Espírito Santo características equivocadas que vamos discutir ao longo dessas reflexões aos domingos. Mas é importante que você entenda que sim, o Espírito Santo é Deus.
É Ele que manifesta a vontade de Deus, a obra de Deus, a graça de Deus, a cura, a transformação, o milagre de Deus no nosso tempo. É Ele que mora nos seus servos. Antes morava nos templos feitos por mãos, agora mora nas igrejas feitas por meio da fé do Senhor Jesus Cristo, que são pessoas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita no interior daqueles que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é Ele que nos dirige à vontade de Deus. É Ele que convence o homem da justiça, da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que provê a verdade aos seus filhos. É Ele que nos dirige a fazer o que é correto. É Ele que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então é importante você entender que esse Deus, ele se faz presente na vida da igreja e é Ele que atua por meio do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia sobre os filhos de Deus. Então sim, Ele é Deus, sim, Ele é uma pessoa e Ele merece todo o reconhecimento, adoração, reverência e respeito que nós podemos oferecer a Ele. E como nós fazemos isso? Sendo mais próximos, mais santos e mais corretos diante de Deus e diante das pessoas, mais próximos de Cristo Jesus possíveis. É isso que o Espírito Santo espera. Foi isso que Paulo disse a Tessalonicenses: não apaguem o Espírito Santo, ou seja, permitam o Espírito Santo fluir na vida de vocês, para que esse fluir dia a dia, ação por ação, testifique no coração de vocês a presença do Cristo vivo em vocês e que isso redunde glórias a Deus por meio da vida que vocês professam todos os dias em Cristo Jesus. É isso que deixa o Espírito Santo feliz e é isso que prova a obra do Espírito Santo em cada coração. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o teu Espírito Santo para ser o nosso ajudador, o nosso conselheiro, e aprendemos hoje que Ele é Deus, que Ele é Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Eterno, que Ele é o Teu Espírito, que manifesta a Tua vontade, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, o Teu consolo, o Teu direcionamento, o Teu discernimento sobre nós. É Ele que nos dá a Tua mente, a Tua compreensão, nos ensina a respeito da verdade do Evangelho. E é o Senhor, por meio do Teu Espírito, que nos regenera e nos prepara a uma vida nova. Nós te agradecemos por esse Espírito e te louvamos para que esse Espírito flua na nossa vida com liberdade, nos transformando diariamente, nos fazendo, ó Deus, cada dia mais distantes do mal e cada dia mais próximos da imagem do Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque esse Espírito Teu é o Deus eterno que se manifesta sobre o sopro, sobre o vento, sobre tantas analogias, mas que se manifesta como um Deus carinhoso e misericordioso a todo aquele que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós te agradecemos pela pessoa do Espírito Santo, o nosso Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido, sua vida, em nome de Jesus.